Olá, olá, vamos chegando. Tudo bem com você? Tudo bom? Janaína já entrou. Legal, vamos lá, pessoal. Hoje o nosso tema é relacionamento. A minha primeira pergunta, né? Você vai pensar, depois você pode responder aqui, porque essa live, a proposta é uma aula bem descontraída, né, com participação dos alunos e da professora aqui. Quando você leu o título, que tipo de relacionamento você pensou? Ei, Orion, joia! Chegando o dia hein, do nosso grande encontro. Orion é do yoga, tá fazendo. Não vou fazer muita divulgação, não, porque já acabaram as vagas, né, Orion? Eu vou participar, é uma pessoa fantástica. Então, pessoal, o relacionamento. Você pode ter pensado no relacionamento com o outro, né? Que é o relacionamento interpessoal. Mas tem um relacionamento intrapessoal de você com você mesmo, né? Então, hoje, dentro desse relacionamento intrapessoal, hoje eu vou abordar um relacionamento bem específico, que é o relacionamento a dois, né? Mas todos os relacionamentos são muito importantes, não é? O relacionamento a dois, o relacionamento com os amigos, o romance e relação íntima, o relacionamento com os pais, né? Os filhos com os pais, o relacionamento dos pais com os filhos. Mas eu vou abordar hoje o relacionamento a dois, ok? Como anda seu relacionamento a dois? Você está no relacionamento, não está no relacionamento? Então, eu gostaria que você pensasse na sua situação do relacionamento a dois, né? Do romance, relação íntima, e você vai pensar no seu momento, e você vai escrever aqui para mim, de 1 a 6, qual é o seu relacionamento. Calma, não é para você avaliar, não. Você vai se dar se você está num relacionamento que tem amor e paixão, né? Se você é apaixonado por ele ou por ela, se você tem desejo por essa pessoa, se você tem paixão por ela, tá? E é o número 1, se você estiver nesse relacionamento. O 2 é se você estiver num relacionamento que você tem amor, mas não tem paixão. Libido baixa, desejo está baixo, não tem mais vontade, mas você tem amor nessa relação. Então, se você estiver nessa condição, você vai colocar o 2. Se você estiver na condição 3, é aquela situação que você está no relacionamento, mas não tem amor nem paixão, mas você continua junto. Tem uma situação aí que não deixa você desvencilhar desse relacionamento, tá? Mas não tem amor, não tem paixão, né? Se já estão casados no relacionamento de mais tempo, vocês podem até morar na mesma casa, são amigos, mas não tem amor, não tem paixão, ok? O número 4 é se você está preparando a sua fuga. Tá numa relação, não tá legal, você já tá com aquele pezinho para sair correndo. Tá preparando a sua fuga. O número 5 é se você não está em um relacionamento, mas você gostaria de estar, ok? E o número 6 é você não está em relacionamento, mas também não gostaria de estar, não quer ter relacionamento, cansou, tá descrente do outro. Se é mulher, você já chegou à conclusão assim, é tudo a mesma coisa, só muda de endereço, tá? Então, você não tá e nem quer ter. Repetindo, então, número 1. Ok, Janaína. Número 1, você tá num relacionamento que tem paixão, tem amor. Número 2, está num relacionamento
tem amor, mas não tem paixão. Número 3, você está num relacionamento que não tem nem amor nem paixão. 4, você está preparando a sua fuga. 5, não está no relacionamento, mas quer estar, quer ter um relacionamento, né? Está buscando. E o número 6, você não está e nem quer estar, ok? Então, gente, eu vou fazer algumas abordagens, né? Esses números que eu disse para vocês, eu aprendi com o Tony Robbins num curso dele na Flórida, em Boca Raton, no DWD Encontro com Destino, e tem um momento do curso que ele fala dos relacionamentos. E aí, muito, muito interessante. Então, você imagina um auditório lá com 3.000 pessoas, e ele foi fazendo essa pontuação, né? E ao final, ele chamou no palco, no número 5, você não está no relacionamento, mas gostaria de estar. Ele pediu, naquele auditório, que as pessoas que estivessem no 5 ficassem de pé. E elas ficaram. E aí ele pediu, né? Ficaram só os números 5 de pé. Quer dizer, eu estou procurando alguém. Aí, de uma forma bem lúdica, né? Ele pediu para as pessoas olharem, né? Ou seja, quem é que está solteiro aqui, quem é que está disponível. Ok. No número 6, ele fez a seguinte dinâmica. Ele colocou no palco, ele chamou no palco uns, sei lá, 10, 15 homens, cada um mais diferente que o outro. Um alto, um magro, um moreno, um preto, um branco, um loiro. Bom, homens musculosos, né, saradões. Ele chamou no palco essa diversidade dos homens. E aí, ele pediu para quem estivesse no número 6 se levantasse. E aí ele falou assim, desses homens aqui, falando para as mulheres, qual que você gostaria? Eu tô no 5, Janaína, eu não tô, mas gostaria de estar. Aí ele fala para a mulherada, né? Então vem aqui escolher o seu. Aí fizeram aquela fila de mulheres, né? Aquelas que diziam, você não tá, também não quer. Na hora que elas acharam que elas iam buscar algum, ele falou, não, vocês não estão no relacionamento nem querem estar. Tudo bem, agradeço aos homens, mas podem se sentar. Isso é porque tem gente que fala que tá no 6, mas não tá no 6, tá mais pro 5, ok? Pois bem, gente, então vamos falar daquele o relacionamento 1, não tem problema, né? Ninguém vai me procurar que tá com uma questão no relacionamento 1, no número 1, porque tem amor e tem paixão, a coisa tá legal. Já o 2, as pessoas me procuram, e a do 3, quem tá no 3 me procura muito mais. É aquela pessoa que já não consegue, ela acha que não tá dando certo, já não deu certo. O Orion tá dizendo sacanagem, é isso mesmo, né? Mas que já não dá certo, né? Mas ela não sabe como sair do relacionamento, não é isso? Então vamos pensar aí, talvez, Janaína, você esteja no 6 por essa situação que você está colocando aqui. Então você precisa se curar desse relacionamento tóxico, né? Então, quando você sair disso, quem sabe você não vai para o 5, aí nós duas vamos ficar no mesmo nível. Então, pessoal, brincadeiras à parte, vamos lá. Eu recebo muitas pessoas que estão no relacionamento 2, tá? Tem amor e tem paixão. E às vezes as pessoas chegam para mim, elas já estão querendo separar. Tá? Teve até uma orientação, que seja de um terapeuta, que seja de um psicólogo, de um constelador. Já tive um caso assim, né? A pessoa chegou para mim, era uma mulher, e disse, olha, eu realmente, meu casamento não dá mais, fiz uma constelação,
falaram que eu tinha que separar. E isso é muito delicado, minha gente. Por quê? Eu faço para checar como é que está esse relacionamento, eu faço uma leitura de alma do casal, né? Que é uma estratégia da constelação, uma estratégia sistêmica, em que você vai perceber o outro como é que ele está. Eu vou até fazer essa estratégia com vocês aqui agora, uma leitura de almas. Olha, nessa leitura de almas que eu vou fazer agora, você tem que ver o seguinte: se você tiver no relacionamento, você vai fazer, tá? No caso da Janaína, a gente teria que trabalhar de uma outra forma, tá, Janaína? Mas você pode fazer. Sabe por quê? Mesmo esse seu relacionamento sendo tóxico e você acabou de sair dele, você falou, acabei de sair, você deve ter vínculo ainda com essa pessoa. Às vezes nós terminamos um relacionamento, gente, a gente nem consegue achar outro relacionamento, porque a gente está vinculado no antigo. Quando eu falo isso, eu estou falando de pessoas que estão, às vezes, divorciadas, tem 10 anos que divorciaram, mas está vinculado ao marido anterior. Em constelação, a gente não fala ex-marido, a gente falou na mulher. A gente fala primeiro marido, segundo marido, terceiro marido. Primeira mulher, segunda mulher e terceira mulher. Se você tiver um vínculo de mágoa com esse relacionamento anterior, você não consegue estar liberada para o próximo relacionamento, tá? E tem gente que fica nesse emaranhado. Vou contar que antes de fazer a dinâmica, eu vou contar para vocês de uma situação, e eu já falei para vocês que tudo que eu falo aqui é verdade. Eu falo do milagre, mas não falo, eu conto o milagre, mas não falo do santo, não é isso? Veja bem, eu recebi uma pessoa, ela é uma empresária bem sucedida, né? Na empresa, ela é bem sucedida profissionalmente, financeiramente, mas ela disse para mim que já tinha 3 anos que ela havia divorciado, mas que ela não conseguia se adequar a relacionamento nenhum. Que os homens chegavam nela, propunham, né, sair e tudo mais, e ela tinha homens mais novos, mais velhos que se interessavam por ela, homens bacanas, bonitos, bem-sucedidos, e nada. Então, eu fiz uma leitura de alma com ela e com o primeiro marido dela, que não é ex-marido, é o primeiro marido. E ao fazer a leitura de alma, eu constatei que havia amor na relação. Se há amor na relação, é muito difícil. Ela falou, mas como, Cleise? Ele já está num outro relacionamento há 3 anos e isso não procede. Eu falei, ele pode até estar no outro relacionamento, ele pode estar até casado, mas que vocês estão vinculados, vocês estão, porque a alma não mente, né? O ego, o mental, o racional, a gente pode dar uma disfarçada. Agora o inconsciente, não. A alma não mente. Bom, vocês querem saber o final da história? O final da história é que abriu nessa possibilidade para ela e saindo lá do meu consultório, ela procurou o primeiro marido e falou, olha, o negócio é o seguinte, eu quero voltar para você larga tudo, abandona tudo e volta. Só que as coisas não acontecem assim, né? Mesmo ele tendo amor na relação, ele tinha receio de voltar, porque o término foi muito traumático. E eu tenho acompanhado essa pessoa, ela já finalizou a terapia comigo e ela ainda continua nessa, porque na verdade o que ela quer é que esse primeiro marido mude a forma de ele ser, dele pensar e dele se comportar. Isso daí nem Jesus dá conta. Então eu falei para ela, olha, agora o seu negócio é rezar, porque o que você quer transformar a pessoa, você quer colocar o cara do seu jeito, infelizmente você não vai colocar. Então, amar é você aceitar o outro do jeito que ele é.
que é muito importante isso. Na lei da evolução, cada um, isso aí é uma teoria do Dr. Graves, que eu gosto muito, cada pessoa está no momento evolutivo. Nós evoluímos de forma espiralada, tá? Então ele usa cores do bege em forma de espiral até o azul turquesa. Quem é que está no bege? São pessoas que só pensam na sobrevivência. Aquela pessoa que pensa o seguinte: eu tenho um prato de comida, hoje eu não passo fome, ok, isso me basta. Depois tem outras pessoas que estão no estágio da cor roxa. Essas pessoas, elas precisam ser lideradas, é como se elas estivessem numa tribo e elas têm que ter um líder naquela tribo. Elas não têm vontade própria, alguém tem que fazer por elas, né? Então, quando você observa aí nesses suicídios coletivos, alguém falou, vou morrer, que é melhor. E aí a pessoa tá ali no vermelho, no roxo, tá? Elas não têm vontade própria, elas precisam ter alguém para liderá-las. Depois vem os vermelhos. Vermelhos são pessoas que estão no estágio de muito rancor, de muita mágoa, elas matam, assaltam por causa de um celular, matam o outro. Elas não têm empatia, né? Então elas são capazes de tudo. Depois do vermelho vem os azuis. Quem está no azul são pessoas muito voltadas para a disciplina, para a ordem, são os fanáticos, né? Brigam por conta de futebol, por conta de política, tudo tem que estar de uma certa forma do jeito que se quer, do jeito que alguém falou que precisa, não tem flexibilidade. Depois do azul vem o laranja. Laranja, as pessoas que pensam em trabalhar, monetizar ou capitalizar, pensam em ganhar dinheiro, pensam em viagens, em comprar casa, carro, né? São pessoas que querem conforto, elas buscam esse conforto, esse é o laranja. Depois vem o verde. Quem está no verde são as pessoas que já estão bem financeiramente, elas já não têm problema de grana. E elas já pensam num bem comum, são mais ecológicas, elas fundam instituições, ONG, fundações, institutos, e ela quer ajudar as pessoas. Mas veja bem, elas já passaram do laranja. Depois vem o amarelo. Amarelo, as pessoas já fazem isso, já estão mais espiritualizadas e elas estão caminhando para o azul turquesa, que são os iluminados, né? Jesus, Madre Teresa de Calcutá, Buda e assim sucessivamente. Então, às vezes a mulher me procura, eu estou dando exemplo da mulher, mas poderia ser homem, tá? Já teve casos de ser o contrário. A mulher me procura, ela está no estágio, segundo o Dr. Graves, laranja. E o marido está no bege. Vamos imaginar que essa mulher seja uma mulher empreendedora, proativa, dinâmica, que trabalha muito, tem projetos, empreende e tudo mais. Só que o maridão, ele está no bege. E aí ele pergunta para a mulher assim, tudo bem, você está com muita coisa para fazer, mas você faz uma jantinha para mim hoje? Hoje vai ter janta? Ele está lá na sobrevivência, percebe? E essa mulher quer arrancar esse homem do bege e levá-lo para o laranja. Ela não consegue, aí dá uma frustração. A evolução, ela é em espiral. A evolução é subjetiva. Ok, Cíntia, a gente tem técnica para fazer isso, tá? E como eu já estou te atendendo, depois, individualmente, eu converso com você sobre isso, tá bom? Veja bem, o que acontece nesse processo? A evolução, ela é pessoal, ela é subjetiva, né? Não tem como você
querer que o outro, seu companheiro ou sua companheira, evolua como você. Porque cada um está no momento evolutivo. Agora, quando você entende o estágio evolutivo do seu parceiro, né, do seu namorado, da sua namorada, do seu companheiro, né, como eu disse, eu estou falando da mulher, mas pode ser o contrário, e você aceita o seu companheiro ou sua companheira do jeito que é, e você não vai tentar fazer por ele, a relação dá certo. Então, isso é o primeiro ponto. Momento evolutivo diferente no casal vai dar uma divergência, né? Então, é muito comum, a pessoa passa pela terapia sistêmica comigo e às vezes ela fala assim, Cleis, meu marido tem que vir. Mas ele tem que vir, eu vou pegar na mão dele e trazer. Eu faço, não. A única coisa que você vai fazer é dar meu contato. Se ele quiser vir, que ele venha. E às vezes ele vai, faz a sessão experimental, mas ele não está pronto para o desenvolvimento pessoal dele, né? Porque ele precisa de um tempo. Outro dia eu estava atendendo, eu não faço terapia de casais, mas eu atendo as pessoas individualmente. Então o processo foi muito interessante, né? Eu estava atendendo, primeiro atendi a mulher, depois veio o marido, mas ele veio por livre e espontânea vontade. Não foi livre e espontânea pressão, não. Depois de um tempo ele veio e fez o processo comigo. Chegou num dado momento, ele falou, Cleis, hoje eu quero trabalhar a minha procrastinação. Ontem eu falei muito disso, né, para os terapeutas, falando das dúvidas da primeira aula. É muito importante o terapeuta entender o seu paciente está falando alguma coisa, mas ele quer dizer outra que está implícita. Então ele falou que queria trabalhar a procrastinação, mas ele é uma pessoa que faz as coisas normalmente. O que está te incomodando, afinal? A mulher muito dinâmica, a mulher com inteligência mosaica. O que é inteligência mosaica? Aquela pessoa que faz muitas coisas ao mesmo tempo. Oi, Angélica, boa noite. Não quer dizer que a inteligência mosaica seja feminina, não existe isso. É diferente, não inteligente. Inteligência é mente mosaica, que faz tudo ao mesmo tempo, né? Consegue fazer. E a mente linear é aquela pessoa que faz uma coisa de cada vez. Então, às vezes, na relação, talvez o homem tenha a mente mosaica, ele faz muitas coisas ao mesmo tempo, ele tem uma mulher que tem a mente linear. Então, ela fala, peraí, você está falando depressa demais, ou vice-versa, tá? Que isso não quer dizer que seja masculino ou feminino. Mas aí eu fui trabalhar a procrastinação e não era procrastinação. Ele disse o seguinte, ela agora resolveu fazer curso e está fazendo um monte de curso e quer que eu faça, que eu na mesma vibe que ela. Ela matricula num curso, né, agora na pandemia, e já quer que eu faça. Aí eu falo com ela assim, não, vamos combinar o seguinte, eu cuido dos meus filhos esse ano, você faz seus cursos, e no ano que vem eu faço os meus. Não é isso, ele não está interessado em fazer o curso. Como que eu fiquei sabendo disso? Quando ele disse para mim, engraçado, Cleis, eu sou provedor da casa, eu ganho muito mais que ela, e ela que está incomodada, eu estou bem assim. Então ele estava, na verdade, ele estava com dificuldade de falar com ele, eu não quero fazer isso. E ele achava que isso era procrastinação, não é. Então, tem pessoas que elas querem, quanto mais curso que faça, mais tem que fazer, mas tem um outro que está satisfeito com aquela vida dele. É uma questão de escolha. Então, quando a gente entende esse processo, né, quando eu digo a gente, é o paciente, está entendendo esse processo, ou você, né, que aqui eu não estou conversando com terapeutas, estou conversando com todo mundo, a live está livre. Quando você entende que a necessidade do outro é diferente da sua, você vai respeitar. Ele tem valores diferentes do seu. Não quer dizer que um seja melhor ou pior que o outro.
né? Então, trazendo, trazendo a constelação familiar lá pela terceira lei, a lei do equilíbrio, quando se tem no casal, o homem está aqui em cima, né, se sente superior, a mulher aqui tem um desequilíbrio na relação. Vice-versa, a mulher está aqui, o homem está aqui. Uma relação a dois, para dar certo, os dois têm que estar aqui. Isso é equilíbrio. Nessa relação do homem superior, é pai, aqui é filho. Mãe, aqui é filho. Se o filho se sente superior à mãe, né? Filho tá aqui, minha mãe tá velha, minha mãe tá caduca, minha mãe tá ultrapassada, eu sou bom geral. Há um desequilíbrio. Esse filho não vai para frente, porque ele se considera superior à mãe. A mesma coisa. Se ele se considerar superior ao pai. Então, veja bem, Bert Hellinger, o autor das constelações, ele diz que os emaranhados da vida é o amor fora do lugar. Se você se sente superior a seu pai e sua mãe, desça um pouquinho e se coloque aqui, ó. O pai é maior, a mãe é maior, os ancestrais são maiores, mais fortes. Na relação a dois, precisa estar aqui. Ei, Clara Lopes, tudo bom? Aqui, ó, tem que estar na relação aqui. Aí uma relação de igualdade. Outra situação que acontece muito é quando a mulher ou o marido diz assim, olha, o meu companheiro ou companheira não tem uma péssima educação, não, ele tem umas manias da minha sogra que eu acho insuportável. Aí também a relação está fadada ao fracasso. Porque, imagina, a mulher está aqui, ela veio de um sistema, pai e mãe ancestral aqui. O marido está aqui, pai e mãe ancestrais aqui. Cada um tem uma cultura diferente, uma forma de criação, vamos dizer assim, de educação foi diferente, né? Então, quando a mulher critica a sogra ou o marido critica a sogra, essa relação tende a fracassar porque mãe é mãe. Eu costumo dizer com as noras, quando estão competindo, né, com o marido fica meu, isola a mãe dele, isola do pai, eu falo assim para ela, você vai perder essa competição, sabe por quê? Imagine, sua sogra faz lá um prato muito gostoso, que seu marido adora, que seja uma torta, que seja um bolo, sei lá, algo salgado. E aí ele gosta tanto e você pede a receita para ela e você faz aquela torta. Só que não fica como a da mamãe, porque a comida da mamãe tem outro tempero, não é? Então não tenta competir, fica no seu lugar de mulher, de companheira. E a mãe dele tem que ser reverenciada. Presta atenção, quando a pessoa não reverencia a sua mãe, a mãe, eu estou falando de mãe biológica, tá? Porque a mãe adotiva é a tutora, ela tem um lugar específico, mas o que conta é a mãe biológica. Eu estou falando dentro da teoria das constelações familiares que foram catalogadas por Bert Hellinger, aquele alemão que morreu há uns 2 anos atrás, aos 94 anos. O que a mãe significa na nossa vida? Sucesso, prosperidade e abundância. Então, quando a sua vida não vai bem nesse aspecto, provavelmente você não está reverenciando a sua mãe. Você está julgando a sua mãe, você acha que a educação dela deixou a desejar. Então, você não consegue ter prosperidade nem abundância na vida. O que o pai representa na vida? O pai é aquele que te leva para a vida. Então, muitas pessoas estão com os projetos paralisados, ou começa o negócio e para, começa outro e para, não vai para frente. Por quê? Tem um pai ausente.
Às vezes o adulto até entende que o pai foi ausente, que trabalhou muito, que viveu viajando, etc. Mas a criança interior não entende. Então é preciso fazer, além da constelação, a cura da criança interior para você tomar o seu pai e tomar a sua mãe. É uma expressão da constelação. Tomar o pai é colocar o pai e a mãe, tomar a mãe, é colocá-los no lugar deles. Qual é o lugar do pai e da mãe? É o lugar de ter te dado a vida. É só isso que seu pai e sua mãe precisou fazer para você. O resto eu dei conta, você deu conta. Então, reverenciar não é idolatrar, é você agradecer o seu pai, que a vida veio através dele, 50% dele, 50% da mãe. É uma coisa simples. É o movimento do coração, é o movimento da alma. E o que acontece? Se você julga seu pai, vamos imaginar que tem um pai lá, o pai é alcoólatra, violentou a mãe desde criança, você percebeu isso, e você ficou desde criança falando, nossa, meu pai fez isso com minha mãe, isso é detestável, ela tem que separar dele, que é isso e que é aquilo. Aí no futuro, você vai escolher um parceiro, um companheiro, com o mesmo comportamento do seu pai. Não é praga nem maldição, não. Nós repetimos comportamentos. E quanto mais nós criticamos nosso pai, nossa mãe, nós ficamos iguaizinhos a eles. Então, reverencia. Você tem que entender que você, o seu marido, o seu companheiro, já que nós estamos falando da relação a dois, e às vezes sua questão não é nem com o seu parceiro, mas é com a família dele, porque vem um pacote, não é? Quando você se relaciona com alguém. Então, presta atenção nisso. Ele tem os pais que eram necessários para ele. Você, mulher, tem os pais que são necessários para você. Qual é a função do pai e da mãe? Do pai é proteger, da mãe é acolher. Se não teve isso, está lá no passado. Não é o seu pai e sua mãe que vai fazer isso com o seu adulto. É você que vai cuidar e acolher a sua criança interior. Tem técnicas para a gente resolver isso. Isso é PNL. Então, na medida que você entende que o outro veio de um sistema, de uma família diferente do seu, da sua, é um passo para você melhorar e aceitá-lo do jeito que ele é. Fica bem mais suave a relação. Então, isso é uma questão que eu vejo da lei do equilíbrio muito comum, né? Que está sempre aparecendo pessoas com essas questões. E como eu disse, eu já peguei vários casais que estavam para separar e depois do processo eles vão viajar, passar uma lua de mel em tal lugar. É só a constelação que resolve? Não, tem outras teorias também. Muitas vezes, os emaranhados e os desafios da nossa vida nos relacionamentos, eles precisam de algumas teorias, né? Que seja análise transacional, que seja dominância cerebral, que você, aplicando, você melhora a sua comunicação com o outro, né? Então, às vezes, você é uma pessoa muito dinâmica, elétrica, fala depressa, anda depressa, faz muita coisa ao mesmo tempo, fala alto, se atropela palavras, complementa a frase do outro e acha que o outro ainda está lento, porque você, isso aí é um pressuposto da PNL, você é visual. Mas o seu marido é aquele sinestésico, você gosta da casa impecável, você limpa tudo. Às vezes a faxineira foi embora, você acha ainda que ficou alguma poeirinha para trás, você limpa, você tem aquela neura de limpeza, sabe como? Aí você tem um marido sinestésico, ele fala baixo, enquanto você é acelerada, você acha ele muito lento, mas ele fala baixo, o olhar dele é para baixo, e você gosta que te olha nos olhos, que visual é assim. E aí o seu marido sinestésico, ele gosta de conforto. Aí ele chega em casa, ele nem está percebendo que a casa está muito limpa, não.
Ele tira o sapato, joga para um lado, meia para o outro, copo, né? Comeu alguma coisa. Aí a mulher visual fica histérica. Ela acha que isso é falta de respeito. E aí, se tiver filho, e se ela tiver um filho sinestésico parecido com o pai, aí ela fica mais indignada. Fala com o menino, você é igual ao seu pai, você é igual ao seu avô. O avô paterno. Porque os defeitos dos nossos filhos puxaram a família lá do pai, né, ou da mãe deles. Agora, as qualidades dos nossos filhos vieram de quem? Lá de casa, papai e mamãe, não é? Eles são ótimos, né? Assim que acontece geralmente. Então, isso aí é chamado em PNL de sistemas representacionais, né? O visual, auditivo, sinestésico. Tem nada a ver com inteligência. E quando você percebe isso, você vai fazer o rapport, né? Um bom rapport. Né? Se você é visual, convive com alguém sinestésico, menos. Se você o visual convivendo com alguém auditivo, o auditivo chega... o Orion está dizendo aqui que é o Yin e Yang na medicina chinesa, né? Que é uma outra teoria bacana, Orion. Então, o que acontece aí no auditivo? O auditivo convivendo com o visual, o auditivo fala baixo, ele é sensível aos sons, e tem aquele visual que fala demais, o auditivo chega a ficar tonto com o visual. Né? A sensação dele, nossa, eu fiquei tonto, falou tanto que eu fiquei tonto. Então, é muito importante, isso eu estou falando, antes de relacionar com o outro, o que eu estou falando? Estou falando de autoconhecimento. Como é que você funciona? Como é que o outro funciona? Se você entender como é que você funciona e saber que essas teorias que eu estou te falando não são balelas nem autoajuda, não, comprovação científica. Só que quando nós não temos informação ou informações dessas teorias, nós tendemos a generalizar situações e a sermos inflexíveis e julgar o outro pelo que ele é. A gente não dá chance do outro transformar, do outro mudar. Ou então, por exemplo, quando você assiste uma palestra ou faz um curso que foi bom para você, você acha que todo mundo precisava daquilo, né? Você fala, nossa, eu assisti essa live da Cleise hoje, mas aqui fulano tinha que estar aqui. Não, quem tinha que estar aqui é você mesmo. E aí você passa por uma transformação. Tudo que eu falo aqui é de forma terapêutica. Na medida que você percebe a teoria e que você aplica, né, com essa aplicabilidade, você passa pela transformação. O outro não teve essa transformação. Então, é muito comum, né, eu dou curso aí há mais de 30 anos, a pessoa assistiu uma palestra minha, fez curso, na época que eram os presenciais, quando ela chegava em casa, ela dava palestra para quem estava lá. E aí ela já queria que todo mundo estivesse mudando. E depois ela fica impaciente. Cleise, tem jeito não, lá em casa nada, nem PNL, psicologia, porque as pessoas não mudam. Não é isso. É um processo chamado catarse. Né? Quando você lê um livro e você chora junto do comportamento daquela personagem. Né? Às vezes o livro é tão bom que quando você finaliza o livro, você fica triste. Ou uma série que você vê no final, você fala, mas acabou, e daí? Eu quero continuar, né? Há pouco tempo eu estava assistindo uma série que eu passei por esse processo de catarse. Good Witch, boa bruxa, né? A história de uma terapeuta holística com um médico, muito legal. Não sei quantos episódios foram, mas quando terminou eu fiquei ali, sabe? Querendo continuar, que tivesse outro episódio. Ou quando você vai ao cinema, o filme fica tão bom, e no final você passa por todo aquele clímax, aquela situação toda, e quando o filme acaba, já está ali correndo aquelas letrinhas, está todo mundo assentado. A gente está no processo de catarse. E agora? E o que isso está representando para que eu possa voltar para a minha realidade? Então, esse processo aqui, quando eu estou falando de PNL, eu estou falando de constelação,
né, que podem nortear um relacionamento, na hora que faz sentido para você, e tem gente até que bota uns coraçõezinhos, fez mais sentido ainda, tem gente que nem coloca os corações, não tem problema, mas fez sentido aqui, ó, né, no seu emocional, hemisfério direito do cérebro, você muda, mas o outro não passou pela informação. Ou às vezes você lê um livro, viu um filme, uma série, para você fez sentido. Aí você indica para uma pessoa, não faz sentido para ela, porque a realidade ela é subjetiva. Em PNL tem um pressuposto que eu gosto muito que diz assim, o mapa não é território, né? Então, qualquer evento é um território, mas o mapa é o filtro pelo qual cada um de nós passa por ele, né? Por exemplo, eu tive uma experiência agora, eu fui tirar umas férias e ouvi falar muito bem do Buser, né? Não, o Buser é bacana, ônibus leite, etc. Tal. Eu fui. É o território, Buser é o território. Agora, meu mapa não foi legal, não. O ônibus quebrou na volta, né? Eu fiquei emperrado no meio da estrada. Agora, quem me indicou o Buser teve uma ótima experiência. Agora, a experiência para mim foi traumática. Da próxima viagem eu vou de Buser? Não vou, não estou contra a empresa, não estou contra. O meu mapa para esse tipo de situação foi negativo. Então, eu vou fazer de uma outra forma. Então, é assim que é a nossa vida. Nós fazemos mapa das pessoas, dos lugares. Quantas vezes você conhece uma pessoa, um amigo seu fala assim, sei lá, vou pegar a Cíntia aqui. Ô, Cíntia, eu vou te apresentar uma amiga, ela é fantástica. E aí a Cíntia descreve essa sua amiga, etc e tal, para você. Na hora que você conhece aquela amiga que a Cíntia apresentou, você ficou decepcionado, você falou, não é isso, né? Ou a pessoa lê um livro, o livro fez muito bem para ela, te indica, você não consegue ir para o segundo capítulo do livro. Mapa não é território. Quanto mais rico nós tivermos os nossos mapas, que sejam mais flexíveis, mais facilidade nós teremos nos nossos relacionamentos. Por isso que é bom quem tem essa habilidade, porque quem está assistindo uma live como essa aqui, é só quem tem a inteligência intra e interpessoal desenvolvida. Tem pessoas, lógicos, matemáticos, que faz sentido para eles, né? Os da inteligência musical também não. Então, a realidade nossa, ela é subjetiva. Veja aí na sua casa, na sua família. Às vezes vocês são 4, 5 irmãos, foram educados pelo mesmo pai e pela mesma mãe. Cada um vai construir valores e regras de vida diferentes, porque cada um tem uma habilidade, cada um tem uma aptidão, cada um tem um tipo de inteligência, não é isso? E aí imagina isso numa relação a dois, né? Cada um veio de um sistema diferente, de uma família diferente. E se um quiser colocar o outro do jeito dele, é frustração na certa. Na época do namoro, você até consegue fazer isso, né? É muito comum. Na época do namoro, aquilo que você não gosta nele ou nela, você pensa assim, às vezes você fala, né? Às vezes você pensa com você, falando só com você mesmo, que é o que você pensa. Com o passar do tempo, eu vou colocar do meu jeito. Você vai se frustrar, você não vai colocar. Com o passar do tempo, aí a pessoa volta, ela já te conquistou mesmo, ela volta a ser quem ela é. E aí você, às vezes, se decepciona e fica presa ao passado. Quando nós namorávamos era muito diferente, agora ficou desleixado, desleixada, etc e tal. Então, essas situações, né, do relacionamento, a gente tem que perceber isso, né? Do mapa não é território. Cada um veio de uma família, cada um veio de um sistema. E às vezes é muito comum na constelação ou na leitura de almas, um não conseguir olhar para o outro. Não é que o outro não seja importante para ele, mas ele tem coisas lá do passado, lá do sistema da família dele, para resolver. Enquanto ele não resolve aquilo lá do passado, ele não fica no agora, no presente. E é assim com os relacionamentos mal resolvidos.
Vocês conhecem alguém ou já passaram por isso? Eu conheço, eu tenho 61, aumentando a minha idade, 61 anos, eu já passei por isso. Aqueles amores da adolescência que não puderam se concretizar, se realizar, e depois de muitos anos ficaram viúvos, tiveram filhos, netos e bisnetos, aqueles adolescentes, aqueles que foram namorados na adolescência, voltam a se encontrar, ficam juntos até a morte, porque são aquela fantasia que você não viveu. Ou às vezes você está numa relação, você largou, sei lá, seu noivo, alguém arrumou outro, casou, é mais interessante, e depois aquilo que dá errado, você pensa naquele amor, né, que você não viveu. Então, como eu já capacitei muitas pessoas, né, centenas de pessoas pelo Brasil afora, é muito comum as pessoas me procurarem depois de uma palestra e contarem esse segredo da juventude delas. Né, um segredo que eu tinha, e quem sabe com ele eu seria mais feliz, ou com ela eu seria mais feliz. Né? É um segredo. E como nós temos esses nossos segredos, os nossos ancestrais também têm os grandes segredos da família, os não ditos, aquilo que poucas pessoas sabem e que não cabe a nós ir lá no passado e ficar escafunchando o passado. Ah, mas aconteceu isso. Não, nós não precisamos, porque quando a gente faz isso, nós começamos a carregar alguma coisa que não nos pertence, que não é nossa. Segredo de família é segredo. Né? Nós temos que reverenciar, porque se é um segredo, teve uma dor muito grande que alguém carregou, que são os nossos queridos ancestrais, que seja da nossa linhagem materna, que seja da linhagem paterna. Vamos voltar então para os relacionamentos atuais, no aqui e no agora. Então tá, você tá numa relação, você já percebeu, né, onde que tá o seu nível aí, se é 1, 2, 3, 4, 5, 6, né, e no nível 2 ou às vezes no nível 3, né, quando a pessoa já não tem amor, não tem atração mais, mas não consegue separar, né, e às vezes fica assim anos, cada um no quarto, e aí você às vezes viu aquilo dos seus pais, da sua mãe, e você está repetindo esse padrão, né? Você está fazendo igual, você criticou, mas ficou igual. Então é importante também saber por que as pessoas, quando elas estão juntas, não estão se dando bem, estão em relacionamento tóxico, como a Janaína relacionou no início, e não dá conta de sair desse relacionamento. Muitas vezes já tem um problema aí de dependência de amor. Né? A pessoa precisa depender de alguém, ela não dá conta de ficar sozinha. Né? Ela precisa de alguém para validar. Ou então ela tem aquela crença de que ela precisa buscar a metade de uma laranja ou a alma gêmea, né? É como se faltasse alguma coisa para ela e ela buscasse isso no outro. Mas uma relação saudável é quando você já é uma laranja inteira e você encontra por aí uma outra laranja inteira. Aí essa relação é uma relação saudável. É uma relação que agrega, que soma, né? Que um deixa o outro livre para fazer e pensar o que quer, mas tem paixão. Tem amor, né? E você não vai virar o melhor amigo do seu amigo e do seu companheiro, você vai ser amante, amigo amante. Né? Você vai. E sabe o que eu tenho observado também? Né? Uma teoria que eu tenho construído. Quando as mulheres ou os homens reclamam comigo que estão com libido baixa, que já não tem mais, a pessoa maravilhosa, ela é ótima mãe, Cleise, ela é ótima pai, mas já não dá mais, eu tenho percebido, né, não é uma hipótese, não é uma tese, que o que faz você perder paixão, tesão pelo outro, é quando você já não admira mais aquela pessoa.
Quando acaba a admiração, acaba o tesão. Isso é muito interessante. Então, quando as mulheres se queixam comigo, né? Meu ex me trocou por outra. Eu falo, mas trocou? Como assim? Ninguém troca ninguém por ninguém. Como é que era a sua relação íntima com ele? A gente não tinha, mas isso não é importante. É importante, sim. Né? Porque se você não for o amante dele ou vice-versa, ela vai arrumar um amante ou ele vai arrumar um amante. Porque na relação a dois é importante o sexo. Né? E isso aí é vital. Um dia eu conversando isso com uma jovem casada, e ela falava disso para mim, eu falei com ela, mas aí, como é que você o seduz? Ah, Cleis, tem isso mais não. A gente não faz mais isso, né? Não tem jeito, mas como é que você dorme, né? Você tem uma lingerie legal? Ah, não, um shortinho, uma camiseta de malha. Aí eu comecei a sugerir para ela, né, que ela fizesse, faça isso para os homens também. Brincadeiras, faz uma visita no sex shop, apimenta a relação. Ela falou assim, ô Cleis, eu não sabia que você trabalhava com isso, não. Uai, trabalho, né? Porque é importante essas mulheres independentes, proativas, geralmente elas estão com energia masculina na relação, elas que comandam, elas que dão a ordem, né? Elas que decidem o que o casal vai fazer com o dinheiro, para onde que vai, o que vai gastar. Na hora que ela está tão com essa energia masculina na relação, o marido, o companheiro, fica com energia feminina, aí ela se ressente, não, ele não toma iniciativa, eu tenho que fazer tudo por ele. Mas você já deixou que ele manifestasse? E eu costumo perguntar para as mulheres, né? Na cama, na hora de dormir, qual lado que você dorme, o direito ou o esquerdo? Mulheres que dormem do lado direito da cama é porque elas estão com energia masculina. Então elas podem passar para o lado esquerdo. Aí tem umas que falam assim, não, Clei, sabe o que acontece? É porque fica perto do banheiro ou fica perto do quarto do meu filho. Não. O lado esquerdo é o lado feminino. Então, às vezes, essas mulheres com energia masculina, às vezes você herdou isso lá da sua mãe, né? Sua mãe também tinha energia masculina na relação dela com o pai, com o seu pai, você vai fazer isso de forma inconsciente. Então, a mulher, um dia eu estava fazendo uma palestra aqui, numa instituição, e eu falei disso. Aí a pessoa que tinha questões, depois eu fui ver, ela tinha questões disso, e porque ela exercia energia masculina, ela me avaliou muito mal. Ela falou que eu estava falando para as mulheres ser submissas. Eu não falei isso. Eu falei porque eu falo isso, da mulher seduzir, mas falo para o homem também. Né? Às vezes ele fala, Cleis, está muito difícil a relação. Eu falo, mas o que eu faço para seduzi-la? Eu falo, no início, lá do namoro, já teve paixão? Já. O que você fez para agradar a sua mulher quando ela era sua namorada? Foi difícil conquistá-la? Não foi não, mas você conseguiu. Volta com aquela estratégia que deu certo. Né? Às vezes você era mais carinhoso. Eu estou lembrando de um caso que eu atendi. Primeiro veio a mulher, né? E são 6 sessões comigo. Na 5ª sessão ela separou. E ela já tinha pedido para o marido vir e tudo mais, mas já estava numa relação tóxica, desagradável, né? A última atitude dele foi que ele estava fumando, ela não gosta de cigarro, e ele soprou a fumaça no rosto dela, e ela saiu de casa. E ele quis me conhecer, né? E aí, lá pela 5ª sessão, ela decidiu, ela falou, Cleis, eu não vou ficar nessa relação, que eu vou ficar doente, eu vou ficar, já estou deprimida. E ela tomou coragem, resolveu o que precisava resolver, voltou
tomar coragem e voltar para a essência dela. Porque às vezes nós desconectamos da nossa essência, como se a gente perdesse a identidade. E assim foi feito. Aí depois de um tempo, ele marcou, agendou comigo. No início ele estava brando, né? Conversando assim, legal, educado. E foi até meu consultório. E quando chegou lá, ele dava murro na mesa e falava assim, meu casamento acabou aqui. E aqui eu quero que ele seja restaurado. Eu fiz um bom rapport com ele, né? Respirei. Falei, mas me conta, antes dela vir, vocês estavam bem? Ele falou, não, antes não, mas antes ela me obedecia. Agora você fez uma lavagem cerebral nela. Eu falei, não. Agora, veja bem, sabe o que me... Nisso, eu abaixei o tom de voz, não entrei na neura dele, né? Eu fiz um rapport espelhado. Eu falei, sabe o que é interessante? Ela me disse que ela te escolheu para ser o pai dos filhos dela. Então, tem amor aí, não tem? Aí ele já foi acalmando e falou assim, mas aí ele virou como um menino. Você acha que tem jeito ainda? Eu falei, eu acho que tem, depende de você. Aí ele começou a me pedir orientação. O que ele ia fazer para reconquistá-la? Eu falei, foi difícil no início? Ah, foi difícil. Como que você fez? Ah, eu mandava flores, eu mandava bilhete, né? Eu falei, que tal repetir de novo? Aí ele ficou para mim assim, perguntando, você acha que um jantar? Eu falei, não sei, o que seu coração tá pedindo? Bom, só sei que saiu de lá, ele já saiu mais tranquilo, sem gritar e tudo mais. E como na quinta sessão ela tinha me falado que ele olhou meu site, olhou meu currículo e falou para ela assim, pois é, você está fazendo terapia com uma terapeuta que nem psicóloga ela é. Aí antes dele sair, ele já estava calmo, já estava meu amiguinho. Eu falei para ele, olha que eu nem psicóloga sou. Ele falou, mas ela te falou isso? Eu falei, falou. E não sou psicóloga realmente, eu sou terapeuta sistêmica. E daí a pouco, passado umas horas, ela mandou uma mensagem para mim, Cleise, o que você fez? Ele me convidou para jantar, ele tá tranquilo comigo, ele tá cordial. Não sei o que deu esse casal, né, que eu perdi o contato, mas com certeza ele reconquistou. Ele mudou a forma de tratar essa mulher. Então, o relacionamento a dois, ele não é fácil, né? Porque os emaranhados são grandes. Mas quando você parte do princípio que aquela pessoa que você cruzou com ela na sua vida e ela na sua, não é por acaso, tudo tem uma razão de ser, e que nós somos guiados e levando com amor, né? Voltando para o seu lugar. Né? Tem mulher que ela passa a ser a mãe do marido. Às vezes chama até o marido de pai, o marido chama a mulher de mãe. Tá fora do lugar, né? Na relação a dois é isso aqui, ó. Homem e mulher. Mãe você já tem, pai você já tem e ele também, ok? Então nós vamos ficando por aqui, né? Nessa nossa aula sobre relacionamento. Se vocês tiverem dúvida, algum comentário, ela vai ficar aqui no meu feed, eu vou colocar no meu canal do YouTube também. Lembrando a todos que a segunda aula para o terapeuta exponencial já está rodando. A segunda aula está muito bacana, a primeira está, a segunda, a terceira também. Então, hoje já temos aí a segunda aula. Se você quiser conhecer, ela é gratuita. É só você ir no link que está lá na minha bio, você tem acesso. Amanhã, quinta-feira, às 20 horas, eu vou fazer uma live tirando dúvidas da segunda aula que foi ao ar hoje. Na sexta-feira, eu vou fazer uma outra live às 20 horas, aí aberta, não só para o pessoal tirar dúvidas, né, do terapeuta exponencial, que eu falo como é que eu trabalho o MAS, que é o método avançado de cura emocionais, de cura emocional, fundamento. Amanhã, quinta-feira, às 17 horas, eu vou fazer uma sessão aqui no Instagram, ao vivo, online, gratuita, né, com uma pessoa com alguma questão, e eu vou resolver, eu não sei
quem é a pessoa, aliás, a pessoa eu já sei quem é, que eu selecionei, mas não sei qual é a questão dela, nem a técnica que eu vou usar, tá? Então, toda quinta-feira eu estou oferecendo essa sessão gratuita para as pessoas saberem, né, como é que eu trabalho e como que a coisa funciona. Às vezes é uma questão, uma dor que a pessoa tem há, sei lá, 8, 10, 12 anos, eu faço uma sessão com ela, em 20 minutos ela resolve aquilo. Então, amanhã, às 17 horas, nós temos esta sessão ao vivo aqui, e não combino nada com a pessoa, é o que ela traz, é que a gente vai trabalhar. Agradeço a todos a atenção e até mais. Boa noite.